Meus irmãos, abram suas Bíblias em Lucas, capítulo 7. Nós leremos dos versículos 36 ao 50. Lucas 7, do 36 ao 50. O tema da mensagem será o perdão que gera gratidão. Evangelho de Lucas, capítulo 7, do 36 ao 50, diz o seguinte a palavra do Senhor. Convidou-o um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento e, estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E, voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. O que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Feche seus olhos, meus irmãos, vamos orar mais uma vez. Santo Deus, muito obrigado por esse maravilhoso relato que o Senhor coloca para nós essa manhã. Obrigado, Deus, porque o Senhor é misericordioso e perdoa multidão de pecados. Obrigado, Senhor, porque nós fomos alvos desse perdão um dia em nossa vida também. Obrigado, Senhor, porque hoje nós podemos nos assentar e ouvir a Tua palavra livremente nesse local. Por isso, Senhor, nós pedimos a Ti que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor retire de nós qualquer distração e nos faça estar agora, Senhor, com o pensamento, com a mente, com o coração cativos àquilo que o Teu Espírito falará a nós nesse momento. Usa-me, Senhor, é o que eu suplico a Ti, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos podem se sentar. Eu quero convidar os irmãos a pensar em um perdão de crimes hipotético. Ele contém uma personagem real, mas a situação que eu colocarei para os irmãos é uma situação hipotética. Vamos imaginar que certo homem está desempregado, não tem nada de recursos e tem um filho que está literalmente morrendo de fome. Não tem com que se alimentar e esse pai, em desespero, ele resolve entrar no mercado e roubar um miojo
para dar algum tipo de refeição para o seu filho naquele momento. Ele toma coragem, entra no mercado, rouba o miojo, porém quando ele está saindo do mercado, ele é pego pela polícia e é preso. Então a gente deixa essa história aqui, e agora vamos pensar no famoso Lázaro, que ocupou os noticiários do nosso país nos últimos dias. Nós sabemos que Lázaro cometeu várias atrocidades ao longo de muitos anos, foi preso, depois foi solto, depois foi preso novamente e fugiu da cadeia, fez coisas horríveis com várias famílias e causou um medo absurdo em toda aquela região de Brasília e de Goiás. Vamos supor que ao invés desse homem ter sido morto, ele também fosse capturado com vida e os dois fossem presos. E quando chegasse no final do ano, o presidente resolvesse dar um indulto para os dois, para o homem que roubou o miojo e para o Lázaro. A pergunta é, qual dos dois terá sido mais perdoado pelo presidente nesse momento? Agora vamos trazer essa situação não mais para a esfera física, para aquilo que a gente pode ver, mas para a esfera espiritual. Digamos que Lázaro e o homem que roubou o miojo se arrependessem de seu pecado e fossem perdoados por Deus. Qual dos dois teria sido mais perdoado? Na nossa mente é natural nós pensarmos logo de cara, Lázaro foi mais perdoado. Porém, será que é dessa forma que as coisas acontecem no âmbito espiritual? Será que o hipotético homem que roubou o miojo era menos pecador do que Lázaro? Muitas vezes nós olhamos as coisas somente de forma superficial. Olhamos somente aquilo que está à nossa vista, mas não percebemos a profundidade das coisas. E o pecado é uma coisa muito profunda. Não somente pecados que escandalizam até pessoas que não são cristãs, mas qualquer pecado é uma grande ofensa contra Deus. Quem enxerga realmente o tamanho de seus pecados é muito mais grato a Deus do que quem se acha justo. E nós vamos ver nessa manhã que Jesus é o Deus poderoso e gracioso que perdoa multidão de pecados. E a primeira coisa que nós veremos é a gratidão de quem enxerga a sua dívida. Meus irmãos, Jesus era um homem simples que não fazia panelinhas. A gente vê isso ao longo do Evangelho, porque Jesus aceita diversos tipos de convites. Ele fala com pessoas de classes sociais diferentes, ele fala com os religiosos, mas ele fala com os publicanos. Ele aceita qualquer convite que o façam para estar junto com as pessoas. Ele não fazia diferente. E desde já nós temos que pensar, como nós somos? Nós fazemos diferença entre as pessoas? Nós pensamos várias vezes que nós não temos que nos misturar com certas pessoas pelo simples fato dessas pessoas não serem cristãs. E aqui eu não estou falando do tipo de associação de ir para lugares que realmente ofendem a vontade de Deus, mas infelizmente algumas pessoas, a partir do momento que entram na igreja, vestem uma capa de santidade onde parece que elas não podem mais se relacionar com outras pessoas. Mas logo no começo desse texto nós vemos que Jesus não fazia isso. Jesus caminhava com os pecadores. Jesus não era influenciado pelos pecados dos pecadores. Jesus influenciava os pecadores. Jesus não pegava a lepra daqueles que eram leprosos. Jesus curava aqueles que eram leprosos. E nós somos convidados a andar, a nos relacionar com pessoas que não conhecem ao Senhor. Só dessa forma nós levaremos a luz do Evangelho para esse tipo de pessoas. E dentre essas pessoas estava um específico que se achava muito justo. Um fariseu chamado Simão, que convida Jesus para jantar. Nesse momento do ministério de Jesus, ele já era bem conhecido, já havia realizado várias curas, ele já havia tido vários embates com os fariseus. Então, ele já conhecia os fariseus e os fariseus também o conheciam.
Nós não sabemos ao certo qual a motivação de Simão para chamar Jesus para ir jantar em sua casa. Mas ao desenrolar da trama nós vemos que com certeza não era a motivação de estar próximo do Filho de Deus. Pela forma que ele trata Jesus em sua casa, nós percebemos isso. Jesus conhecia Simão, mas mesmo assim ele não se opôs de ir lá, em um lugar que seria inóspito a ele, um lugar que seria, provavelmente ele seria tratado com rispidez ou com ironia. Jesus não se escondia das situações, ele ia aos lugares que ele era convidado, independente de onde fosse, ele aproveitava as oportunidades. E nesse momento entra em cena uma mulher transbordando de gratidão. Provavelmente essa mulher já havia tido um encontro com Jesus antes desse momento, porque ela já chegou próximo de Jesus com uma compreensão de Jesus que muitas pessoas ainda não tinham. Então, ou ela ouviu um relato que a convenceu de que Jesus era o Filho de Deus, ou ela já havia tido um contato com Jesus que fez com que ela entendesse quem Jesus é. E nós vemos, meus irmãos, ao longo das Escrituras que todas as vezes que uma pessoa se depara com Deus, ela entende o quanto ela é pecadora. Se lembrarmos de Isaías, quando ele vê o anjo do Senhor, ele diz: ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de homens de impuros lábios. E essa mulher, ao se deparar com Jesus, ela soube mais ainda, ela teve mais evidente ainda o pecado dela. É a luz que chega num lugar que está sujo e mostra aquela sujeira de uma forma que nós não veríamos se estivesse escuro. Onde Jesus chega, é isso que acontece. E essa mulher é descrita no texto como pecadora. E é importante nós frisarmos aqui que quando a Bíblia chama alguém de pecador, ela não está se referindo a alguém que comete pecados, porque a própria Escritura diz que todos nós somos pecadores, então todos nós cometemos pecados. Quando a Bíblia chama alguém de pecador, ela quer enfatizar que essa pessoa vive na prática do pecado. Ela não abandonou o pecado, não é que ela caia de vez em quando, mas ela vive pecando. Outra coisa que é bom nós sabermos é que muitas vezes quando uma mulher é chamada de pecadora na Bíblia, as pessoas já associam isso com o pecado sexual, como se ela fosse uma prostituta, mas o texto não diz isso. Nós não sabemos qual o tipo de pecado que essa mulher vivia na prática, mas nós sabemos que ela era pecadora, porque o texto faz questão de enfatizar o fato dela ser pecadora. E essa mulher fica sabendo que Jesus estava na casa daquele fariseu, e ela planeja ir vê-lo. Meus irmãos, uma mulher naquele contexto não poderia andar por aí sozinha e principalmente se associar com outras pessoas e se relacionar dessa forma. Ainda mais no fato de uma mulher conhecida como uma mulher pecadora. Ela sabia que para ela chegar até Jesus, ela teria que enfrentar o preconceito, ela teria que enfrentar os olhares de desconfiança, talvez ela tivesse que enfrentar até alguma ofensa mesmo. Ela sabia disso, mas ela não hesita. Quando ela fica sabendo que Jesus estava na casa do fariseu, ela vai, mesmo sabendo de tudo que ela poderia passar. E também uma coisa que talvez seja estranho para nós hoje, é pensarmos em alguém ir a uma festa sem ser convidado, ir a um jantar sem ser convidado. Mas como assim a mulher chegou, ela não foi convidada para a festa, ela entrou lá no jantar e tudo bem? Mas essa era uma prática comum. Em algumas cidades, quando alguém chamava um convidado que era conhecido para jantar, as outras pessoas da cidade ficavam ao redor. Não que eles participassem da refeição junto com o convidado e o anfitrião, mas eles ficavam ali observando a refeição. Então, o que aquela mulher estava fazendo não era algo incomum nesse sentido. E ela chega, ela entra na casa do fariseu, provavelmente passando por aqueles olhares de julgamento que eu já falei, e Jesus estava reclinado. Era a forma que eles comiam na época. Era uma espécie de divã, ou a gente pode pensar num sofá, onde a pessoa geralmente se reclinava no seu braço esquerdo, ficava com o braço direito livre para poder pegar a comida, e colocava os pés para trás. Por isso que o texto diz que essa mulher chegou atrás, aos pés de Jesus. E quando ela chega carregando
um vaso de alabastro, que era... Tem imagens curiosas sobre esses tipos de vasos na internet, que era um vaso que tinha um cano longo assim, que era quebrado para se usar a essência que tinha lá dentro. E era uma essência que tinha que ser usada de uma vez só. A partir do momento que você quebrou aquele vaso, não dava para guardar aquela essência para usar outras vezes. Ou seja, ela levou tudo o que ela tinha ali para homenagear Jesus, para render graças e reverências a Jesus. Ela olha, vê o mestre ali diante dela, e o relato de Lucas é emocionante porque diz que ela lava os pés de Jesus com as suas lágrimas. Ao se deparar com Jesus, ela chora. Lutero, comentando esse texto, diz que ela lavou os pés de Jesus com a água que jorrava do seu próprio coração. E isso, meus irmãos, não é feito por qualquer pessoa. É feito por alguém que de fato entendeu com quem está lidando. Por isso que nós percebemos que essa mulher ouviu um relato de Jesus ou esteve com Jesus antes. E ela se derrama diante de Jesus, ao ponto de, com as suas lágrimas, lavar os pés de Jesus, encharcar os pés de Jesus e depois soltar o seu cabelo, que também não era um hábito comum, e enxugar os pés de Jesus com os próprios cabelos. Meus irmãos, muitas vezes nós temos vergonha de simplesmente andar com a Bíblia, de falar no ambiente de trabalho que nós somos cristãos. Nós temos vergonha de falar que Jesus opera milagres, que Ele cura pessoas, que Ele transforma situações. Nós temos vergonha de sermos associados com pessoas alienadas. Essa mulher estava numa situação que todos observavam, mas ela fez isso porque o que passava ao redor dela já não importava mais. O que importava era diante de quem ela estava. E ela estava diante do Filho de Deus. E é inevitável nos perguntarmos, é assim que nós olhamos para Jesus? Talvez o que essa mulher fez a Jesus tenha sido um dos atos de maior honra que Jesus recebeu aqui nessa terra. Enquanto fariseus tratavam ele como se ele fosse um impostor, dizia que ele expulsava os demônios pelo poder de Beelzebu, enquanto seus discípulos muitas vezes duvidaram dele, mesmo estando com ele, passando pelo ensino de Jesus durante 3 anos, essa mulher reverenciou, honrou Jesus, como poucas vezes nós vemos na Escritura. Nós temos que pedir a Deus nessa manhã que Ele nos dê essa compreensão de quem é Jesus. Nós corremos o risco de nos acostumar com o sagrado, de nos acostumar com o Deus amoroso, misericordioso e tratá-lo como se fosse qualquer outra pessoa. Ou às vezes até nos esquecer de que Ele está ao nosso lado e de que Ele vê tudo o que nós fazemos em todo o tempo. Que essa compreensão encha o nosso coração e nos faça, através do contato com Jesus, entender de onde Ele nos tirou. Foi isso que essa mulher fez. Com contato com Jesus, ela entendeu de onde ela havia sido tirada. Ela era pecadora, mas o Senhor a perdoou. Nós veremos isso no final do texto. E ela sabia que o que ela tinha ganho de Jesus era muito grande. Aquele perdão era imenso. Por isso ela se derramou. Ela se colocou aos pés de Jesus. E é assim que nós temos que agir com o Senhor. E se essa mulher, por enxergar o tamanho da sua dívida perdoada, transbordou de gratidão por Jesus, nós veremos agora uma outra cena, que diz respeito à ingratidão de quem não enxerga a sua dívida. Essa mulher só pôde agir assim com Jesus porque ela sabia o tamanho da dívida que ela tinha e de onde ela havia sido tirada. Mas o anfitrião, Simão, o fariseu, não tinha a mesma compreensão. E por isso, quando ele olha e vê aquela cena, ele não fica comovido. Ele não fica emocionado ao ver que um homem como Jesus estava dando uma nova chance para uma pessoa como uma mulher pecadora. Aquilo não fez com que ele aprendesse que a grandeza de Jesus se manifestava na sua graça e na sua humildade. Aquilo fez com que ele olhasse e talvez tivesse certeza de um pensamento que ele já tinha, de que Jesus não era profeta coisa nenhuma, porque ele disse, se esse homem fosse profeta,
ele ia saber quem é que está tocando nele. Ele ia saber que ela é pecadora. Esse homem não é profeta coisa nenhuma. Como é que ele deixa esse tipo de gente tocar nele? Provavelmente se essa mulher fosse tocar nos pés desse fariseu, ele ia falar: tira a mão de mim. É só nós lembrarmos daquela passagem onde um orava sem ter a coragem de olhar para cima. Falava: Senhor, me perdoa porque eu sou pecador. Enquanto o outro falava assim: obrigado, Senhor, porque eu não sou como esse pecador. Eu dou o dízimo, eu jejuo 2 vezes ao dia. Esse, infelizmente, era o caso de muitos dos fariseus que se desviaram do zelo pela lei de Deus para se tornarem legalistas de fato. Pessoas que queriam passar uma imagem de santidade e se dissociar do mundo. Esse caso do fariseu só me lembra o Chaves. Quando a dona Florinda fala: Kiko, venha, não se misture com essa gentalha. Era assim que os fariseus viviam: não se misture com ele, não se associe com esses pecadores, não ande com essas pessoas, não coma com eles, não toque nisso, não faça aquilo. Era assim que eles viviam, cheios de regras, mas não regras da palavra, e sim regras impostas por eles mesmos. E Jesus, conhecendo o pensamento deles, e como não tinha nada de politicamente correto, ele expõe o homem dentro da sua própria casa. Jesus olha para esse homem e fala assim: Simão, vamos conversar um pouco aqui. E aí o que piora a situação de Simão é que Jesus compara o comportamento de Simão com o comportamento da mulher, fazendo com que a mulher, considerada como pecadora, fosse exemplo para ele. E Jesus começa a falar para Simão: quando eu cheguei aqui, você não deu água para eu lavar os pés. E o local em que eles viviam era um local cheio de poeira, onde todos os calçados eram abertos, e essa questão de oferecer água para lavar os pés era a mesma coisa de nós hoje, quando chega uma visita na nossa casa, falar: você quer beber uma água? Quer usar o banheiro? Senta aí, fica à vontade. Era simplesmente uma questão de hospitalidade com qualquer pessoa. Não era nem um ato de muita honra, porque Jesus era um grande convidado, mas nem isso o fariseu fez. O fariseu não ligou para o fato de ter recebido uma visita e tratou ele de qualquer jeito. E Jesus diz isso: você não me ofereceu água para lavar os pés, enquanto essa mulher lavou os meus pés com as suas próprias lágrimas. Jesus diz: você não me deu um beijo, um ósculo. Essa mulher não está me cumprimentando com um beijo, ela beija os meus pés. Meus irmãos, e Jesus era 100% homem. Os pés de Jesus, imagina como eram os pés de Jesus andando nessa terra desse jeito, sujo. Jesus diz para ele: eu cheguei aqui e você não ungiu minha cabeça com óleo. E aqui a palavra que é usada para óleo é uma palavra que diz respeito a qualquer tipo de azeite comum. Mas essa mulher, não é que ela ungiu a minha cabeça com óleo, ela ungiu os meus pés com perfume. Ela se entregou completamente. Por isso, Jesus compara os dois e mostra a Simão como ele está longe, como ele não entendeu ainda o que significa andar com Deus. Que Deus nos livre de uma religiosidade assim, meus irmãos. Uma religiosidade que faz com que nós não nos associemos com outras pessoas. Uma religiosidade que faça com que nós, antes de tirarmos a trave do nosso olho, queiramos tirar o cisco no olho do nosso irmão. Uma religiosidade onde nós pesamos a mão no pecado dos outros, mas não olhamos para os nossos próprios pecados. Não é assim que Deus nos chama a viver. Então, se tem um exemplo a não seguir aqui, é esse exemplo. Esse exemplo de religiosidade vazia. Esse texto enfatiza muito isso. Por isso que nós nos livremos de qualquer tipo de coisa que nos faça acharmos melhores do que somos, porque essa religiosidade é fruto de pessoas que não entenderam que a salvação vem da graça de Deus e não das nossas atitudes. A pessoa que acha que é salva por Deus porque ela aceitou a Deus e porque ela foi ao encontro de Deus pela sua vontade própria, ela entende que quem não fez isso é pior do que ela.
ela olha para as pessoas que estão fora da igreja, não como alvos da graça do Senhor, mas como pessoas inferiores, porque não colocaram a sua vida ao dispor de Jesus. Mas a palavra é muito clara em dizer que a fé é dom de Deus. O próprio arrependimento é Deus quem dá. É claro que nós dizemos sim em nosso coração para Deus, mas isso só acontece porque antes o Senhor muda a nossa vontade. Ele tira de nós o sentimento de inimigos de Deus e nos faz sermos os seus filhos. E é por isso que nós aceitamos a maravilhosa obra de Cristo feita na cruz do Calvário. Para isso nós precisamos olhar para essa graça e sabemos que não é por nada que a gente tenha feito. Dessa forma nós não seremos ingratos como Simão. Nós seremos gratos como pessoas que sabemos que a nossa vida foi transformada. Eu não sei, meus irmãos, quantos aqui nasceram na igreja, mas eu me converti aos 27 anos de idade. E quando eu me converti, o maior presente que eu recebi foi deixar de ser solitário. Eu me sentia muito sozinho. Eu tinha que o tempo todo estar falando com alguém, ligando para alguém. Eu tinha que estar rodeado de pessoas, mas a partir do momento em que Deus entrou no meu coração e me transformou, a solidão passou. E que maravilhoso que é a gente perceber Deus convertendo o nosso coração e mudando a nossa vida. E eu tenho certeza que eu não sou melhor do que aqueles que não estão aqui. Eu tenho certeza que os meus familiares que ainda não se converteram não são piores do que eu, porque Deus foi misericordioso comigo e Ele pode ser misericordioso com eles também. E por último, meus irmãos, para não vivermos nessa ingratidão, nós precisamos olhar para o perdão que gera a gratidão. Jesus, sabendo os pensamentos de Simão, conta a ele uma parábola. E é a parábola de uma pessoa que estava para receber dinheiro de duas outras pessoas que deviam para ele. Um devia 500 denários e o outro devia 50. Para que os irmãos saibam, um denário ele era equivalente a um dia de trabalho. Isso significa que 500 denários eram equivalentes a 500 dias de trabalho. Jesus diz que o homem perdoou os dois, o que devia 50 dias de trabalho, 50 denários, e o que devia 500 dias de trabalho. E Jesus pergunta, qual dos dois vai ser mais grato, vai amar mais aquele que perdoou? E aí Simão diz, eu suponho que o que foi mais perdoado, né? Pois é. E Jesus diz que a quem muito é perdoado, muito ama. Mas, como eu falei do caso do Lázaro e do ladrão de miojo lá atrás, os nossos pecados são grandiosos. Não é pelo fato de não cometermos adultério, não é pelo fato de nós não matarmos ninguém fisicamente, que nós somos bons. Quando nós vamos fazer evangelismo na rua, muitas vezes nós perguntamos, se você morresse hoje, você iria para o céu? Aí a pessoa geralmente responde, iria. A gente pergunta, por quê? Porque colocando na balança aqui, eu sou trabalhador, sustento minha família, não faço mal para ninguém. Aí a gente pega, abre os 10 mandamentos com a pessoa e fala assim, o primeiro mandamento diz para amar a Deus acima de todas as coisas. Você já amou alguma coisa acima de Deus? Aí alguns ainda falam, não, nunca. Aí a gente vai falando dos mandamentos. Não tem um que chega no final e fala, não, eu nunca descumpri isso não. Porque os nossos pecados nos impedem de servir a Deus da maneira que Ele deve ser servido. Por isso que eles são tão profundos. E por isso que nós precisamos entendê-los. E por isso que a boa notícia do Evangelho, ela tem que começar com a má notícia de que estamos perdidos. Quando eu disse para o meu pai, pai, Jesus pode te salvar. Ele olhou para mim e falou assim, mas salvar de quê? Eu estou bem, eu não estou perdido, não estou precisando de nada. E não é também o que nós vemos na palavra quando Jesus diz assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Os judeus dizem assim, mas libertar de quê? Nós somos filhos de Abraão, nós nunca fomos escravos. Mas nós éramos escravos do pecado. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E foi o Senhor que deu vida para nós, através da morte da cruz. Quando a gente não entende isso direito, a gente coloca
o sacrifício de Cristo Jesus como se fosse um amigo que pagou uma Coca-Cola para a gente e falou assim, não precisa pagar os R$3,50 não, pode deixar. É como se fosse isso, uma coisa simples. A gente não entende a grandeza daquilo que aconteceu com Cristo. Muitos podem achar até um exagero, nossa, mas ele precisava tudo isso, morrer desse jeito, por causa de pecados. Mas o que são pecados, meus irmãos? Nós vemos que uma dívida de 500 denários era difícil de pagar, principalmente porque aquele contexto era da grande maioria de pessoas pobres. Mas, se fosse feito ali um carnê das Casas Bahia, para pagar durante 20 anos, a pessoa até conseguiria pagar esses 500 denários. Mas a dívida do pecado, para pagar a dívida do pecado, a única coisa que eu e você poderíamos fazer é viver eternamente onde o verme não morre e onde o fogo não se apaga. Era pagarmos isso por toda a eternidade, então nem a morte adianta para a gente, nem a morte faria com que nós nos víssemos livres do pecado. Por isso o sacrifício de Jesus é tão valioso, por isso que só Jesus é suficiente para transformar a nossa vida de uma vez por todas, e não há nenhum outro caminho que não seja o caminho de Jesus. Porque o pecado é muito grande, e quando você quiser saber o valor do pecado, olhe para a cruz. Porque o que Deus fez com Cristo foi por conta do pecado, do meu e do seu pecado. E é isso que o Senhor faz. Meus irmãos, Jesus olha para aquela mulher e diz a ela, seus pecados estão perdoados. Se nós compreendermos o que significa o perdão dos pecados, nós com certeza saberemos que isso vale muito mais do que alguém chegar em você e falar assim, olha, o bilhete premiado da Mega Sena está aqui, pega para você. De verdade, ser perdoados os pecados vale muito mais do que isso. E aí, Jesus nem dá atenção para aqueles que estavam na mesa que falam assim, mas quem é esse que até perdoa pecados? Ele olha para a mulher e diz, vá em paz, a tua fé te salvou. E essa paz aqui, meus irmãos, não quer dizer que você está angustiado e de repente fica em paz. A paz com Deus significa que você era inimigo de Deus, que Deus iria te destruir e fazer com que você vivesse toda a eternidade no inferno, mas a partir daquele momento, você foi perdoado e você tem paz com Deus. Deus não é mais seu inimigo. E Deus é um inimigo implacável. Romanos, capítulo 5, versículo 1, diz que essa paz é o seguinte, tendo sido, pois, justificados pela fé, justificados por aquilo que Cristo fez na cruz, nós temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo intermédio de Jesus Cristo, por intermédio de Jesus Cristo, nós temos a paz com Deus. E nos livramos daquilo que está escrito em Apocalipse 6, do 15 ao 17, que diz o seguinte, então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, e aí ele expande, todos, escravos e livres, se esconderão em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles se esconderam em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas, caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Ninguém pode suportar a ira de Deus. Por isso, ao entendermos isso, nós temos que ser muito gratos a Ele. Porque essa transformação que aconteceu na vida dessa mulher, um dia aconteceu na sua vida também. Um dia aconteceu na minha vida também. Deus é maravilhoso, meus irmãos. Jesus é o Deus poderoso e gracioso que perdoa a multidão de pecados. E é preciso, assim como essa mulher, entender o tamanho desse perdão, para que nós sejamos gratos assim como ela foi. E se alguém, mesmo com anos de igreja, até hoje não tinha entendido o tamanho da ofensa que nós cometemos contra Deus, o tamanho dos nossos pecados e o quanto isso implica na nossa vida para sempre, esse é o momento de, assim como lemos em Isaías, enquanto o Senhor está disposto a pedir perdão pelos seus pecados, a pedir para Deus para que Ele de fato escancare as portas do seu coração e faça morada em você e te transforme de uma vez por todas. Nunca é tarde, meus irmãos, nunca é tarde. Estar na igreja não é sinônimo de ser crente. Por isso, nessa manhã,
Que nós peçamos ao Senhor para que Ele nos mostre se nós olhamos para Jesus dessa forma que essa mulher olhou. E se nós temos a compreensão de onde Ele nos tirou e para onde Ele nos trouxe. Vamos ficar de pé e vamos cantar mais uma vez em gratidão a esse Deus que, pelo sangue de Cristo, nos livrou dos nossos pecados.